A paz do Senhor, glória a Deus, mais um vídeo do canal, aleluia. Gostaria que você, por gentileza, comentasse, se inscrevesse no nosso canal, desse um like, um joinha, para que esse vídeo, em nome de Jesus, chegue a mais pessoas. Nós estamos aí caminhando devagarzinho, e vocês vão entendendo aí a nossa dificuldade para estar fazendo os vídeos, amém? Vamos aí à lição de número 13, né? Concluindo essa revista. Foi um pouco difícil, mas aí estamos concluindo essa revista aqui, ó. Lições Bíblicas Dominicais 2025. Devido a muito trabalho, né? As responsabilidades, a gente atrasou um pouquinho essa lição, mas o compromisso de pregar o Evangelho, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, amém? Essa lição foi datada para dia 28 de dezembro de 2025, lição de número 13, que é a conclusão. E o título é Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Nós temos o nosso texto áureo e a verdade aplicada. O texto áureo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9:27. A verdade aplicada à convicção da experiência, da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Nossos objetivos da lição: identificar a origem de Paulo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim, reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Nosso texto áureo aqui, né? O que Paulo está tratando no texto áureo, 1 Coríntios 9:27? Paulo tratava do seu corpo com severidade para não ser desqualificado. Você vai ver que ele vai tratar do corpo, né? Com severidade, ele era severo para não ser desqualificado. E aqui nós temos o nosso texto de referência, que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, depois Gálatas capítulo 6, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 8. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler o Gálatas capítulo 6, nós vamos fazer um resuminho desses textos de referência. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo a fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo está dizendo que ele está crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está querendo dizer? Significa que o crente vive para Deus quando vive nele. Aleluia. Significa que o crente vive para Deus quando vive nele. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6. Desde agora ninguém me quiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse Gálatas capítulo 6, versículo 17, o que Paulo está querendo dizer? Paulo deu tudo de si. Essas marcas foram sofrimentos que ele recebeu em diversas perseguições por amor de Cristo. Vamos avançar? Aí vai também dizer aqui em 2 Timóteo capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me aguardando, está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E aí o que Paulo vai tratar aqui também com Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 4, Paulo olhou para o passado com gratidão. Nós temos que ser grato a Deus, né?
Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está passando o bastão para o seu filho Timóteo, seu filho na fé, né? Paulo lutou em prol do Evangelho, glória a Deus. Paulo comparava a sua vida como um sacrifício. Maravilhoso, né? Essas referências bíblicas aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos avançar um pouco, igreja? Nós temos aqui o esboço da lição. Primeiro, a história de Paulo. Segundo, Paulo, um homem ousado e perseverante. Terceiro, Paulo terminou a carreira. Quarto, a nossa conclusão. A nossa introdução, Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Interessante que esse aqui é aprovado por Deus. Muita gente é aprovado por homens, né? Mas o mais importante é ser aprovado por Deus. Paulo foi aprovado por Deus. Passou de perseguidor a cristão a ser perseguido por causa de Cristo, levando sua missão nesta terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim e nunca abandonar a nossa fé. É o que eu sempre aponto, né? Sempre estou lembrando disso, porque o que destrói a igreja não é perseguição, não. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Vamos avançar aqui a história de Paulo. Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios, deixou 13 cartas que são escritos doutrinários, edificantes e consoladores para a igreja. Ele as escreveu em liberdade, mas também na prisão. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. Um dos personagens bíblicos mais conhecidos por cristão e não cristão. O ponto 1 vai falar do nascimento, nome e família. Embora fosse cidadão romano, natural de Tarso, na Cilícia, Atos 21 e 39, Atos 22 e 27, Paulo era judeu da tribo de Benjamim, Filipenses 3 e 5, foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei, de posição importante no Sinédrio, Atos 22.3, embora tivesse o nome romano, Paulo passou, Atos 9:17, mais tarde passou a se chamar Paulo, Atos 13.9, possivelmente depois da conversão e do batismo. A história do apóstolo Paulo, né? Paulo disse: sou um homem judeu, cidadão de Tarso. Paulo, como cidadão romano, não poderia ser açoitado. Nós vamos ver que Paulo também era cidadão romano, por isso ele não poderia ser o que? Açoitado. A tribo de Benjamim, onde Paulo, né, ele vai destacar que ele era da tribo de Benjamim, era uma das tribos mais importantes, pois foi a única que manteve leal a tribo de Judá. Foi a única, né? A tribo de Benjamim foi a única que se manteve leal à tribo de Judá. Vai ver em Atos 9:17. Paulo não se converteu. Interessante que Paulo foi convertido. Atos 9 e 17. Vamos ler aqui, igreja. Atos 9, 17. Que interessante. Paulo não, ele foi convertido. Oh, glória. Atos 9 e 17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornasses a ver e seja cheio do Espírito Santo. Maravilha, né? Paulo não se converteu, ele foi convertido. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho mais, igreja. 1.2. Um vaso escolhido. Numa visão, o Senhor chama. Numa visão, o Senhor Jesus chama o discípulo Ananias e manda que ele vá encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aquele homem fazia muito mal aos santos de Jerusalém. Atos 9, 10.13. Porém o Senhor lhe disse: ele é para mim um vaso escolhido. Atos 9, 17. E Ananias foi ter com Saulo. Vamos ler aqui, Atos 9, vamos pegar do 10 até o versículo de número 15. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, que disse ao Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem
chamado Tarso, chamado Saulo, desculpa, pois ele está orando. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. E ele respondeu a Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Perceba, né? Eu quero conjecturar aqui, eu posso conjecturar de Ananias como é: Senhor, esse homem ele mata, ele não presta, ele já matou muitos crentes, Senhor. Mas o Senhor, ele pode não prestar para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Oh, glória! Paulo como um vaso escolhido. Interessante, né? A prova de Deus a Ananias, que Paulo era seu irmão. Aleluia. E não perseguidor. Paulo estava orando. Olha a prova aí. Que ele não era um perseguidor, ele já estava orando, já estava de joelho. Era um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ananias e põe as mãos sobre Saulo, que fica cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos avançar, igreja? Paulo de perseguidor a perseguido. No caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9.4. Como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26:10. Além de persegui-los, Gálatas 1:13, inclusive, consentiu na morte de Estevão. Atos 7:58, Atos 8.1. Porém, a ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. Né? Olha que interessante. Paulo foi perseguidor em Damasco, apedrejado em Listra, preso, açoitado em Filipos, foi picado por uma víbora em Malta, foi decapitado pela guilhotina romana. Olha o que esse homem passou, né? Passou situações adversas, mas Paulo não perdeu a alegria do Evangelho. Paulo não perdeu a alegria, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Aleluia. Prossigo para o alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Vamos avançar? Ponto de número 2. Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho. Ele, como ele mesmo declarou, prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, sua coragem ao confrontar erros, no caso de Pedro, Gálatas 2:11.14, refletia em seu compromisso com a verdade do Evangelho. A Bíblia vai dizer que Paulo repreendeu Pedro, né? Interessante nós lembrarmos disso. Paulo, um homem ousado, perseverante. O fato do apóstolo ter repreendido Pedro mostra que não havia uma superioridade entre eles. Desde que soube que Paulo, né? Paulo vai calar a boca dos seus adversários ao registrar esse fato. Paulo arrazoou com ele acerca da sua atitude inconsciente. Pedro estava ainda sendo influenciado, os crentes judeus, a serem hipócritas. Paulo vai repreender Pedro. Olha, a superioridade vai mostrar que eles não eram um superior do que o outro. Eles tinham ali um respeito um pelo outro. Interessante a gente perceber, né? Que Pedro ele entendeu que ele estava errado. E Paulo repreendeu. 2.1. Sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, açoites, naufrágio, rejeição, 2 Coríntios 11:23 ao 28. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando seus sofrimentos como participação nos sofrimentos de Cristo, Filipenses 3:10. Ele perseverou por seu amor a Jesus, comprometido com o anúncio do Evangelho e cuidando das igrejas. 2 Coríntios 11:28. Paulo vai dizer em Romanos:
pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele não se envergonhava. Aleluia. Paulo era um homem perseverante. Aleluia. 2.1 Sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou, como eu disse aqui, muitas lutas, dificuldades. Paulo foi picado, Paulo foi açoitado, mas não perdeu a alegria do Evangelho. Não perdeu, perseverou até o fim, combateu um bom combate, lutou. Aleluia. Paulo vai dizer em Efésios, né? Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, regozijai sempre no Senhor, regozijai sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse homem trouxe no corpo as marcas de Jesus. Paulo ali vai defender o seu apostolado em Corinto, mas nenhum momento ele perdeu a sua alegria. Aleluia. Vamos ler aqui segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, segunda carta. O apóstolo Paulo aos Coríntios 4 e 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Aleluia. Olha, o apóstolo Paulo sofrendo, lembra lá, Paulo com Silas em Atos? Aleluia. Eles estavam fazendo a coisa certa e eles são presos. Aleluia. E aqueles homens começaram a louvar, engrandecendo ao Senhor, e houve um terremoto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqueles homens estavam presos, açoitados e louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Que privilégio, né? Que honra esse apóstolo Paulo. Ele é fenomenal. Oh, glória. 2.2 O espinho na carne. Paulo implorou a Deus em 3 ocasiões diferentes para livrar de um espinho na carne. É que posso conjecturar, né? Eu creio, Paulo, Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, tira o espinho da carne. Deus disse, não vou tirar, porque a minha graça te basta. Eu sempre falo, a graça e a misericórdia de Deus é suficiente. Oh, glória. 2 Coríntios 17, 7 ao 9. O Senhor, todavia, não lhe atendeu, tendo apenas respondido ao apóstolo, a minha graça te basta. Isso porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele espinho afastaria qualquer possibilidade da exaltação pessoal do apóstolo Paulo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O espinho na carne, né? O espinho na carne, nós vamos dizer, o sofrimento pode ser um dom de Deus. Difícil entender isso, né, irmão? Porque nós entendemos muitas das vezes que o crente não pode sofrer, o crente não pode passar por dificuldade, o crente não pode ficar enfermo. Lembra de Lázaro? Jesus amava tanto a Maria, quanto a Marta e quanto a Lázaro. Lázaro não ficou enfermo. O fato de Jesus nos amar não significa que nós não iremos ficar doentes, enfermos. Significa que ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E aquela família ele amava. E Lázaro ficou enfermo. Essa morte, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Oh, glória! Deus prometeu Paulo daquilo que ele mais temia. Nós vamos ver que Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia. Paulo temia ensoberbecer. Ele não queria ficar soberbo, ser desqualificado espiritualmente. Então Deus protegeu Paulo do que ele mais temia, a soberba, a arrogância. Pensa comigo, Paulo vai falar na terceira pessoa. Eu conheço um homem que no corpo não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Olha a envergadura desse homem. E aí Deus vai proteger ele do que ele mais temia, a soberba, de ser desqualificado espiritualmente. Vamos avançar, igreja?
o dever cumprido, o ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus foi cumprido, não negligenciado, nem deixado em segundo plano. Atos 20, 24. Seus ensinamentos, o seu exemplo foram passados e absorvidos. Filipenses 3,17. Numa vida que devia ser imitada, Paulo vai dizer, seja imitadores de mim, né, como eu fui de Cristo. Então, se nós imitarmos a Paulo, nós chegaremos lá, em nome de Jesus, que Paulo foi um homem, segundo alguns estudiosos, das mentes mais extraordinárias. O que Paulo passou por causa do Evangelho. Aleluia. Paulo ainda exorta a igreja a fazer a obra com zelo, de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para homens. Colossenses 3, 23, 24. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos avançar aqui para o ponto de número 3. Paulo terminou a carreira. Paulo é mais um exemplo do poder de Deus para transformar, usar vidas segundo os seus propósitos. As viagens missionárias, as epístolas, as perseveranças diante do sofrimento, moldar a igreja primitiva. E continua a nos inspirar hoje. Sua missão é proclamar Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23, uma mensagem que transcende culturas e une a todos. Uma mensagem que transcende culturas e une todos que creem em Jesus. Gálatas 3:28. Paulo terminou a carreira. O maior problema dos gentios, que Paulo vai dizer aqui, era em relação à cruz. Para os gregos, a cruz era tolice, porque eles enfatizavam a sabedoria. Aleluia. E Paulo vai tratar aqui da cruz de Cristo. Eu prego um Cristo crucificado. Aleluia. Ele pregava um Cristo crucificado. Como isso? Porque o Evangelho é loucura. Aleluia. Loucura. Glória a Deus. Um homem que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Deus e ele é homem. 100% Deus e 100% homem. Um Cristo crucificado. Aleluia. 3.1. Exemplo de vida. Paulo é uma referência da entrega ao chamado de Deus, pois se esforçava para não ser reprovado. Aleluia. 1 Coríntios 9:27. É verdade que somos limitados por nossa humanidade, mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Paulo terminou a carreira, nós estamos na carreira. Amanhã outros estarão na carreira, até que Jesus venha. Glória a Deus. Nós trabalhamos, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então nós temos que fazer com excelência, com zelo na casa do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, né? Gálatas 3, versículo de número 28. Deus deu o seu grande veredito, que a sabedoria humana não passa de tolice. Aleluia. A sabedoria, irmão, humana não passa de tolice. Aleluia. 3.2. A gratidão e o amor pastoral. Paulo demonstrou amor pastoral a chamar os crentes de meus filhinhos, Gálatas 4:19, e investir na formação de líderes como Timóteo e Tito, e também expressou sua gratidão a Deus, Filipenses 1:3, aos companheiros e colaboradores leais, Filipenses 4:1-4, e os seus filhos na fé, Tito 1:3-4. Por fim, declarou que cada um receberá o seu galardão de acordo com as suas próprias obras, sendo todos nós cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:6-9. A fé em Cristo. Glória a Deus. Pertencemos a um Deus uns aos outros. E aqui nós vamos ver que Paulo diz, meus irmãos, eu estou abrindo mão dos meus direitos por amor de mim mesmo. Eu não quero ser desqualificado. Nós vamos ver aqui que a ideia é uma forma essencial e não aparente. Paulo não desistiu deles, mas sofria novamente por eles.
Paulo não desistiu. Deus não desiste de você, meu irmão. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Paulo vai falar assim, Paulo não desistiu deles, como uma segunda gestação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. A certeza da vida eterna, a despedida confiante em paz, a última exortação em amor, a bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 11, 13, o tempo da partida está próximo, a esperança de receber a nossa coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia, 2 Timóteo 4, 6 e 8. Assim, Paulo deixou os irmãos a expectativa de receber a coroa, mas também a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem negligência. Fazer a obra com zelo. Aleluia. Paulo vai dizer aqui que a morte dos crentes equivale à partida com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Deixar de habitar o corpo e habitar com o Senhor. Olha, deixar de habitar no corpo para habitar com o Senhor. Vamos estar aqui fazendo a nossa conclusão. A firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que até então móvel a igreja que se tornasse um movimento predominante judaico, mas uma profissão de fé cristocênica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes, escreveu cartas que continuam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebido do Senhor, acerca da graça, da cruz e da ressurreição central para a fé cristã. Glória a Deus, estamos já encerrando esse trimestre. O próximo trimestre eu creio que Deus vai nos ajudar, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, para que mais pessoas vejam esse vídeo. E vocês continuem orando por mim, pela minha família. Nós somos carentes das suas orações, para que Deus me use mais, cada dia mais, poderosamente com a sua palavra, que me dê sabedoria, me dê entendimento da sua palavra, que Deus abra o nosso entendimento. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.